Olá a todos, meu nome é Ellen e hoje apresentarei o projeto final, projeto individual de desenvolvimento de carreira, na qual levei em consideração o aprendizado desse curso. Me apoio nas experiências e necessidades da organização que atuo e o título desse trabalho técnico é Ressignificando a Metodologia. Bem, para contextualizá-los, trabalho em uma empresa de consultoria de gestão e inteligência de segurança, onde avaliar riscos de nossos clientes estão expostos e seu nível de maturidade frente às vulnerabilidades e incidentes que estão ocorrendo é premissa básica da consultoria. Para a elaboração de um projeto de segurança patrimonial, é fundamental o estudo da análise de risco, uma ferramenta aplicada na determinação das ameaças e vulnerabilidades que estão associadas às vidas e aos bens das pessoas. Por mais que haja diversas metodologias apoiadas em estudos científicos, como a AIA, CETESB, Moreira, Brasiliano, essas referências bibliográficas foram avaliadas e comparadas com a metodologia da nossa empresa. E o resultado foi que nenhuma delas segue um padrão específico de mercado para avaliação de riscos, e sim que cada idealizador possui uma visão e metodologia de como avaliar as vulnerabilidades e riscos de forma distinta. Com isso, desenvolvemos uma metodologia própria, um conceito de segurança de mais de 25 anos, que abrange como uma primeira fase a inteligência, uma segunda fase a elaboração do diagnóstico, vulnerabilidades e recomendações, baseada em pilares, uma terceira e última fase a gestão contínua dessas atividades, envolvendo as implantações das recomendações, gestão contínua e dinâmica dos pilares e auditorias constantes com a retroalimentação desses itens acima mencionados, né? Na primeira fase de análise de risco e levantamento da vulnerabilidade, foi concebida na metodologia da nossa empresa para que os consultores possam ter como referência para avaliar em campo as atividades de cada cliente. Há parâmetros customizados que deveriam ser avaliados, pois não são específicos e são bem generalizados. No entanto, com o crescimento da equipe, notamos que a necessidade de treinamento da utilização dessa ferramenta era fundamental e ela estava em constante adaptação pelo fato da generalidade, perdendo a padronização, pontos relevantes do processo e muitas mãos sendo utilizada nessa única ferramenta, né? Por anos, a dificuldade de sistematizar, por ter sido desenvolvida pelo proprietário da empresa, com conceitos básicos, trazido na sua experiência de guerra e histórico de uma cultura israelense, era muito difícil contestar esses ajustes, mostrar que eram necessárias essas adaptações. Mas, com crescente demanda de novos clientes, inclusive mais complexos e de diversos setores, notou-se que os diagnósticos realizados e relatórios apresentados aos clientes estavam voltando com frequência, e com alguns feedbacks de não conclusão, sem a visão executiva do negócio, que a avaliação estava sendo feita, ocasionando retrabalhos estruturais, além de não estar segmentado por setor. A listagem de verificações das vulnerabilidades estavam desatualizadas. Muitos campos adicionais estavam sendo preenchidos. Inconsistências estavam sendo apresentados. Então, dificultava fatalmente as comparações. Além de outro principal fator. Estávamos perdendo propostas por desqualificações comerciais, ou seja, preços bem acima dos concorrentes. Os questionamentos vieram à tona. Quais são os principais motivos que estão ocasionando esses problemas? Quais são as soluções? Como voltar a ser um grande player do mercado, visto que temos um nome relevante frente ao mercado nacional e internacional? O que será necessário ser feito? Bom, estava na hora de desenvolver um novo conceito disruptivo, focado na realidade nacional e não mais numa visão antiga, focada nos preceitos do proprietário que trouxe naquela época, que funcionou muito bem para aquele momento e para aquela ocasião, inclusive. Bom, a jornada não foi tão simples, mas foi desafiadora e necessitou envolver todos, proprietário, equipes, clientes, alta liderança, back-office, para equalizar e sanar essas questões que estavam onerando nossas atividades, market share, receita, lucro líquido. A proposição de avaliação dos problemas foi a reunião da equipe, um workshop dedicado, focado para a apresentação desses problemas. Dividimos em grupo com atividades específicas, como entender por meio da construção da matriz SWOT, nosso momento de maturidade, necessidades, benchmarkings para levantar as melhores práticas do mercado, quais ferramentas são utilizadas
para avaliar e propor soluções. Esse workshop foi tão produtivo que obtivemos uma visão mais ampla do nosso negócio, frente às oportunidades e necessidades. Houve um consenso geral de que nossa metodologia estava obsoleta, não era ágil, possuía diversos gaps que precisavam ser atualizados, que despendíamos de um esforço de 2 recursos de profissionais para a realização de um único trabalho. Não havia integração entre as áreas, não havia padronização por setores a serem aplicados essa ferramenta, ou seja, impactados pelos avanços oriundos do mercado, esse ressignificado do conceito e resgate de uma solução era necessário e urgente. Tínhamos um custo alto frente aos concorrentes. Os entregáveis, como disse, não eram concisos e assertivos. No entanto, provemos de muitos conhecimentos técnicos, somos reconhecidos no mercado e precisávamos desapegar do passado e reconstruir um presente mais ajustado a essas necessidades do cliente, mantendo o nosso DNA, nossa cultura israelense, mesmo discordando com os conceitos desatualizados e criar uma nova metodologia, um novo ressignificado. A clareza do entendimento e motivos pelos quais os clientes estavam com diversos questionamentos e satisfações foram compreendidas. Bom, desafiar a cultura, por mais impactante que fosse, foi o nosso caso, foi a nossa grande experiência. Foi necessário para sair dessa zona de conforto, tivemos que fazer isso antes. Pensamos, é muito fácil falar, poxa, por que não foi feito isso antes? Porque não tínhamos, não era tão tangível esses retrabalhos, esses cursos, não estavam sendo oneradas as questões das propostas, né? Mas não é fácil, porque assim, olhando para o passado, por mais evidente que hoje aparenta, na ocasião não haviam outros fatos convergindo para essa necessidade. Percebemos pelos problemas que estavam aumentando que algo era necessário ser feito. E não tivemos dúvidas que a união dessa equipe, a transparência nas demonstrações das evidências, sem apontar culpados, né? E esforço dessa avaliação que fizemos no mercado como um todo, customizar essa solução com conceitos preservando, né, toda essa cultura, toda essa nossa metodologia, né, mais ágil, trazendo algo mais ágil e eficiente, foi um ressignificado tanto em conteúdo quanto em superar esses desafios. A motivação e satisfação da equipe após a conclusão dessa nossa necessidade foi algo tão incrível, pois aquilo que no início se tinha dúvidas, medos, angústias, transformou em concreto e realizado. Essa mudança na implantação da transformação digital impactou positivamente o nosso negócio. Obtivemos uma evolução na ferramenta de análise de risco, que é fundamental para consolidar e apresentar resultados aos nossos clientes sobre a organização, qual que é o market share, onde são os pontos vulneráveis, quais são as métricas, números, valores, tudo em peso, tudo com uma engenharia por trás. Ficou mais assertiva e didática. Apenas um relatório executivo. É possível fazer toda essa avaliação do nível de maturidade. Antes, eram páginas e páginas descritivas de PowerPoint com colagens de fotos, constatações, vulnerabilidades e recomendações. Não era assertivo, não tinham tantas priorizações, né, de quais eram as vulnerabilidades que deveriam estar por criticidade, por prioridade de criticidade, né? Então, atingimos essa maturidade e começamos a discutir, inclusive, planos de investimento para implantações dessas recomendações, riscos atrelados a esses negócios e todas as implementações necessárias, né? O ganho da eficiência se comprovou, seja por meio das horas antes dispendidas e as atuais, além do nível de qualidade dos entregáveis e apresentações executivas de alta performance. Outro ponto inquestionável de ganho dessa eficiência foi a margem líquida dos projetos, porque não estavam sendo mais necessários retrabalhos e as horas previstas estavam sendo, de fato, realizadas com aquilo que tinha sido projetado, então conseguimos ter uma margem de venda garantida. Outro marco relevante foi a mudança da cultura, marco disruptivo de ajustes do passado pelas necessidades do presente, e que apenas com o início e que muitas outras necessidades e ajustes virão. Isso é fato, de forma contínua, constante, em virtude desse dinamismo como um todo.
Entendeu-se também que essa transformação tem e deve ser dinâmica e constante, como eu disse, né? Não se faz sentido esperar por anos ou aguardar queixas, insatisfações para repensar o negócio. Aprendemos a fazer, eu acho que esse foi o grande objetivo que nós conquistamos, sem ter isso em mente, né? Além disso, uma campanha de marketing ao mercado e apresentação aos clientes foi tão impactante que muitos nos solicitaram que refizéssemos as atividades em seus negócios, com honorários pagos, inclusive, e atualmente eles podem fazer a gestão contínua de suas corporações por meio dessa plataforma digital, né? E é uma satisfação fazer parte desse desafio, que só foi possível com a integração e colaboração de todos, superando barreiras que foram transpostas, né? E atualmente os planos continuam de manter esses workshops preventivos para discussões atuais e avaliações de novas implementações e atualizações de uma melhoria contínua desse nosso trabalho. Bom, ressignificando a metodologia, traz aí todo esse empenho, dedicação e um orgulho de fazer parte dessa implementação. Agradeço a todos e tenham uma boa tarde.